Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje eu tô fazendo um videozinho pra gente falar sobre inequação do primeiro grau, certo? Preparei um material bem bacana para vocês acompanharem. Vai ficar aí na descrição do vídeo, vocês dêem uma olhada porque ficou muito joia, certo? E aí, antes de ir para nossa aula, você se inscreva aí no canal se você não é inscrito, dá uma curtida para eu saber que você tá gostando, tá? E vamos lá. Pessoal, o tema é inequação, certo? Quando a gente fala de inequação, a primeira coisa que vem à nossa mente, né, é essa palavrinha daqui, ó. Equação. A gente lembra logo de equação. E o que é equação? A gente viu no vídeo, que eu vou deixar aí no card, que a equação está relacionada com igualdade. Igualdade. Só que esse prefixo IN é um prefixo de negação. Veja só. Se eu tenho a palavra adequado e inadequado, seria o quê? A negação de adequado, é uma coisa que não é adequada. Eu tenho elegível e inelegível, significa que ele não é elegível. Eu tenho comum e incomum, é uma coisa que não é comum. Então, esse IN ele vai negar, certo? Então, se eu estou negando a equação e a equação está relacionada com igualdade, então inequação vai ser uma palavra que eu tenho que relacionar ela com desigualdade. Desigualdade, certo? Como assim, professora? Vamos lembrar lá das nossas balanças, certo? Quando eu estava estudando a equação, a minha balança ela estava em equilíbrio, né? Os pesos eram iguais e elas ficavam equilibradas. Quando eu estou aqui estudando inequação, vai haver um desequilíbrio aqui da minha balança, porque os pratos eles vão estar com pesos diferentes, pesos não iguais. Então, eu tenho, por exemplo, aqui ó, uma balança que tem um peso 1 e no outro prato eu tenho um peso 2. O que é que eu posso ver aqui dessa balança? De conclusão, tirar. Eu tenho que o peso 1 ele é menor que o peso 2. Então, eu vou começar agora, quando eu estou estudando inequação, e estou tratando aqui de desigualdades, a usar outros símbolos, tá, gente? Então, eu vou usar esse símbolo aqui, que é o símbolo menor que, certo? Eu posso também colocar aqui, ó, nessa minha outra balança, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, o meu peso 1, aqui eu tenho o peso 2, certo? E ela está aqui desequilibrada, esse peso que está abaixo, ele é mais pesado, então o peso é maior. Então, eu tenho que P1 vai ser maior que P2, certo? Então, o peso do prato 1 é maior do que o peso do prato 2. Então, eu vou usar também esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo maior que, certo? Então, eu vou usar menor que, maior que, vou anotar aqui do lado para vocês. Ou, como eu vou tratar aí com incógnitas, certo? Eu posso fazer o maior igual ou menor igual. Então, esses daqui são os símbolos que vão representar as minhas desigualdades. Tranquilo? E aí, agora, a gente vai para uma definição um pouquinho mais formal. Então, ó, sendo f de R em R uma função, chamamos de inequação toda desigualdade que pode ser escrita de uma das seguintes formas. Então, ou uma função ela é maior que zero, ou menor que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero. E sendo f de x igual a x mais b, uma função afim, certo? Que a gente estudou, chamamos de inequação do primeiro grau toda desigualdade, novamente, que quando reduzida possui das seguintes formas abaixo. Então, são inequações do tipo ax mais b maior que zero, ou menor que zero, maior ou igual a zero, ou menor ou igual a zero. Vamos para alguns exemplos aqui para a gente ver. Eu tenho que x menor que 3. É uma inequação do primeiro grau. Mas, professora, não tem que ser maior que zero ou menor que zero? Bem, ele colocou a definição, está dizendo aqui, que quando estiver reduzida, tá, gente? Então, quando eu colocar numa forma de ax mais b, então eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever aqui como sendo x menos 3 menor que zero. O que foi que eu fiz? Para tirar meu 3 aqui do segundo membro, eu subtraí dos dois lados da minha desigualdade. E por que eu tenho que subtrair dos dois lados? Porque pode ser que se eu subtrair só de um lado, essa minha desigualdade ela mude. Então, para não correr o risco de mudar a minha desigualdade,
O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para manter essa desigualdade, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, x mais 4 menor ou igual que 5. Então, eu posso escrever como sendo x mais 4. E aí, ó, o 5 vem para cá subtraindo, menor ou igual que 0. Então, x menos 1 menor ou igual que 0. Ó. Então, ele fica aqui da forma ax mais b menor ou igual a 0. Então, é uma inequação do primeiro grau. Aqui, ó, eu tenho x sobre 3 mais 2, eu tenho o meu a, eu tenho o meu b. O a seria 1/3, o b seria 2, certo? Menor que 0. Menos 2x menos 1/2 maior que 0. Notem que esse a e b, eles são números reais, certo? Então, vou colocar aqui, ó, a e b pertencem aos números reais. Então, pode assumir aí qualquer valor real. Eu tenho aqui 5x mais 1 menor ou igual que 2x mais 3. Não, professora, eu não acredito que essa é a inequação do primeiro grau. Vamos ver, ó. Vou tentar jogar tudo para o meu primeiro membro. Então, vai ficar 5x menos 2x. Vou repetir mais 1. Vou jogar aqui menos 3 menor ou igual a 0. O que foi que eu fiz? Subtrair menos 2 dos dois lados, subtrair 3 também dos dois lados. Então, 5x menos 2 dá aqui 3x. 1 menos 3 menos 2 menor ou igual a 0. Então, caiu exatamente aqui nessa situação, certo? A mesma coisa aqui para a letra F. Eu vou pegar esse elemento que está aqui no meu segundo membro, jogar para o primeiro membro e pronto. Beleza? E aí vamos agora para a solução da minha equação. A solução da minha equação, gente, ela vai depender muito do meu conjunto universo. Então, veja só, eu tenho aqui uma desigualdade simples, certo? Eu tenho que x menor que 3. Aí eu pergunto, pessoal, qual é a solução dessa minha equação? Aí pode vir alguém e dizer que a solução da minha equação seria apenas os números 0, 1 e 2. Só que quando eu estou colocando isso, eu estou trabalhando dentro de um conjunto, certo? Que seria o conjunto o quê? Dos números naturais. Então, o meu universo aqui que eu estou considerando seriam os números naturais, porque os elementos que pertencem aos naturais, que são menores que 3, são apenas esses números. Mas e se eu tiver um conjunto universo que seja, por exemplo, os números inteiros? Será que meu conjunto de solução seria o mesmo? Então, eu teria um conjunto de solução, ó, dentro dos números inteiros, quais são os números que são menores que 3? Aí eu tenho infinitos, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí eu tenho infinitos números porque eu vou pegar aqui todos os meus números negativos. Beleza. E se eu tiver que o meu conjunto universo for igual ao conjunto dos números reais? Eita, vai ser número com força, porque eu nem vou conseguir representar eles assim de forma sequencial. Uma vez que eu tenho entre, por exemplo, 1 e 2, eu tenho infinitos números. Então, eu vou escrever essa solução através de um intervalo, certo? Eu vou representar ela por um intervalo, que vai ser um intervalo que vem lá desde menos infinito e vai até 3, abertinho no 3, porque aqui só é menor, certo? E aí eu tenho que 2,9 faz parte desse intervalo, 2,57 faz parte do intervalo, certo? Faz parte aqui da minha solução. Tranquilo? E aí agora, considerando aqui o conjunto universo como sendo o conjunto dos números reais, vamos tentar aqui resolver essas inequações. O procedimento é bem parecido com o que a gente faz lá para a equação, tá, gente? Então, eu vou sempre querer isolar, certo? A minha incógnita num membro. Preferencialmente, eu vou colocar aqui no primeiro membro. E o que não é incógnita, preferencialmente, eu vou colocar no segundo membro. Então, como é que eu faço isso? Eu vou aqui, ó, por exemplo, subtrair 8 dos dois lados. E aí vai ficar assim, ó, 5x, não vou mais repetir, tá? Ó, menos 8 mais 8, 0, maior ou igual que menos 12, menos 8. E é aquela história, quando eu apago isso daqui, ó, a sensação que eu tive é de que o 8 que estava somando foi para o outro lado o quê? Subtraindo. Então, ó, 5x maior ou igual que menos 20. Para tirar esse 5 daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por 5. E aí, quando eu divido tudo por 5, ó, 5 dividido por 5, 1. 1 vezes x, x.
maior, igual. Ah, não é maior igual não, é só maior, né? Perdão. Então, vai ficar aqui, ó, maior que menos 20 dividido por 5 vai dar aqui menos 4. Então, x tem que ser maior que menos 4. Meu conjunto solução vão ser os valores que vêm de menos 4 e vão até infinito, certo? Que são os maiores que menos 4. Tranquilo? Aí vamos agora para esse outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, 4x mais 5 menor que 2x. Aí eu quero tirar o 5 daqui. O que é que eu faço? Subtrai 5 dos dois lados. Então, vai ficar 4x, 5 menos 5, 0, menor que 2x menos 5. E aí agora eu quero tirar o 2x do segundo membro, eu vou subtrair 2x dos dois lados. Então, vai ficar aqui, ó, 4x menos 2x menor que 2x menos 2x, 0. Então, menor que 5. 4x menos 2x vai dar 2x menor que menos 5. Para tirar o 2 do primeiro membro, eu vou fazer o quê? Dividir tudo por 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2, 1, menor que menos 5 meios. Então, quem é meu conjunto de solução? Conjunto de solução são os valores que vêm lá desde menos infinito e vão até menos 5 meios, abertinho aqui no menos 5 meios. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Então, tenho aqui, ó, 3 menos 5x menor ou igual que 8. Quero tirar o 3 aqui do primeiro membro. Então, subtrai 3 dos dois lados. Então, 3 menos 3, 0. Ficou aqui, ó, menos 5x menor ou igual que 8 menos 3. Menos 5x menor ou igual 8 menos 3, 5. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui tudo por menos 1, tá, pessoal? Porque eu não quero que o meu x aqui ele seja negativo. Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Quando eu multiplicar tudo por menos 1, olha o que vai acontecer. Menos 5 vezes menos 1 dá 5, então ficou 5x. E aí, deixa eu apagar aqui. 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. E aí, essa desigualdade, gente, ela vai mudar. Por que, professora? Ela muda. Vou colocar aqui um exemplo numérico para vocês perceberem. Eu tenho, por exemplo, que 1 é menor que 2, certo? Tá aqui, 1 menor que 2. Se por acaso eu inverter aí o sinal do número 1 e do número 2, colocar aqui menos 1 e menos 2, o que acontece com essa desigualdade? Ela muda. Porque menos 1 ele é maior que menos 2. Então, por conta disso, a gente troca aqui o sinal da desigualdade, certo? Então, quando eu multiplicar toda uma inequação por menos 1, eu tenho que observar que esse sinal da inequação ele vai ser alterado, tá bom? E agora, o que é que eu vou fazer? Esse 5 que está aqui multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo. Então, x vai ser maior ou igual que menos 5 dividido por 5, x maior ou igual que menos 1. Então, quem é a solução? É o intervalo que é fechado no menos 1 e vai até infinito, certo? Fechado porque aqui eu tenho maior ou igual. E aqui, agora, será que ficou muito complicado? Não, é só a gente fazer o quê? Primeiro, começar com a nossa propriedade aqui distributiva e tirar tudo desses parênteses. Então, vamos lá. 4 vezes x, 4x, 4 vezes 1 dá 4. Vou repetir aqui o menos 5, menor ou igual que 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. E agora, o que tem incógnita, eu vou tentar colocar lá no primeiro membro, tá? Vou primeiro ajeitar aqui, ó. 4x, 4 menos 5, menos 1, menor ou igual que 2x mais 6. E aí, eu vou aqui tirar o menos 1, certo? Eu vou somar 1 nos dois membros. Então, vai ficar 4x. Esse menos 1 que está subtraindo é como se fosse para o outro lado somando. Vai ficar 2x mais 6 mais 1.
Esse 2x, eu vou querer ele lá no primeiro membro. Então, se ele está somando, é como se viesse para o primeiro membro subtraindo, certo? Menor ou igual que 6 mais 1, 7. 4x menos 2x, 2x menor ou igual que 7. Então, x menor ou igual que 7 meios. Esse 2 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado, dividindo. E aí, a solução do meu sistema, da minha equação seria x, que varia de menos infinito até 7 meios, fechadinho no 7 meios, porque eu tenho um valor menor ou igual. Então, 7 meios ele faz parte do nosso intervalo. Beleza? Vamos piorar um pouquinho, vou colocar aqui uma fração. Quem tem dificuldade de fração, tem um videozinho aqui no canal falando só sobre adição, subtração de fração. É bom que vocês deem uma olhadinha, tá bom? E aí, bora lá. Para somar ou subtrair fração, eu preciso que os denominadores eles sejam iguais. E aqui eles são diferentes. Então, o que é que eu posso fazer? Ou eu posso trabalhar com frações equivalentes, ou eu posso usar aqui o MMC. Nesse caso aqui, eu vou usar o MMC, que eu acho que é o que vocês entendem mais, certo? Se eu estiver errada, vocês colocam aí nos comentários. Então, o MMC entre 3 e 2 é 6. Vou colocar aqui o sinal, já vou tirar dos dois lados, certo? E aí, bora lá. 6 dividido por 3, 2. Então, vai ser 2 que multiplica x menos 1. Vou deixar para multiplicar depois, tá? 6 dividido por 2, 3. Então, vai ser 3 que multiplica x menos 2. Esse negativo era o que estava aqui, ó. Presta atenção que muita gente errou na atividade passada por conta de um sinalzinho aqui. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 2, 12. Agora que os denominadores eles são iguais, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar só com o numerador, certo? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, vou considerar só 2 que multiplica x menos 1, menos 3 que multiplica x menos 2, menor ou igual a 12. E aí, eu vou usar aqui a propriedade distributiva, certo? Bora lá. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Menor ou igual a 12. E agora eu vou fazer as continhas, ó. 2x menos 3x vai dar menos x. Menos 2 mais 6, mais 4. Menor ou igual a 12. Esse 4 que está somando é como se fosse para o outro lado subtraindo. Então, menos x menor ou igual que 12 menos 4. Então, menos x menor ou igual a 8. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Quando eu multiplicar tudo por menos 1, a gente tem que lembrar que o que acontece com a desigualdade? Ela vai mudar. Então, isso vai ser x maior ou igual a menos 8, certo? Então, a solução aqui da minha equação vai ser os valores que vão aqui, ó, o intervalo que vai de menos 8, fechadinho no menos 8, até infinito. Fechadinho porque ele é maior ou igual, beleza? Aí, bora aqui para mais um exemplo. Agora, eu vou piorar um pouquinho, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre inequação produto. O que é que eu tenho? Eu tenho um produto aqui de duas funções. E aí, para um produto ser maior que zero, eu tenho que o quê? Que os meus dois valores, certo? Eles têm que ser ou os dois positivos ou os dois têm que ser negativos. Porque se eu tiver um positivo vezes um negativo, isso vai dar o quê? Vai dar negativo. E como é que eu vou saber qual é positivo e qual é negativo? Eu vou ter que fazer o estudo do sinal, tá, gente? Então, eu vou chamar aqui essa minha função do primeiro parênteses de y1, vou chamar que está no segundo parênteses de y2 e vou fazer o estudo do sinal de cada função dessa. Como é que eu faço o estudo do sinal? Vou olhar aqui, ó. Isso é uma função, certo? Do primeiro grau, uma função afim. Como é que eu faço o estudo do sinal? Eu primeiro acho a raiz, então vou achar aqui, ó, a raiz, certo? Da minha função aqui, y1. Como é que eu faço? Eu tenho que igualar y1 a 0. Então, eu tenho que 4 menos 3x tem que ser igual a 0. Ou seja, 4 vai ser igual a
3x. Esse 3 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado o quê? Dividindo. Então, x vai ser igual a 4 terços. Essa daqui é a raiz da minha primeira função. Vou achar aqui a raiz para a minha segunda função, certo? A função que eu chamei aqui de y2. Então, eu quero que meu y2 seja igual a zero. Então, eu tenho 2x menos 7 igual a zero. Então, 2x igual a 7. Esse 7 está subtraindo, é como se fosse para o outro lado somando. Ou seja, x vai ser igual aqui a 7/2, certo? E eu tenho a raiz das duas funções. Certo, professora? Mas como é que eu vou saber se é positivo ou se é negativo? Vamos aqui fazer o estudo do sinal, certo? Vou fazer aqui uma retinha. Vou fazer aqui embaixo outra retinha. E aqui mais outra retinha. Certo? E aí, bora lá fazer o estudo. Então, para essa minha primeira função, eu sei que a raiz é quanto? A raiz é 4 terços. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 terços. E eu sei que essa minha primeira função, ó, se eu olhar aqui, quem é o A? O A é menos 3. Então, o A é menor que 0. Então, essa minha função, ela seria uma função o quê? Decrescente. Então, ela seria mais ou menos assim, ó. Ou seja, para valores menores que 4 terços, essa minha função, ela seria positiva. Para valores maiores que 4 terços, essa minha função ela seria o quê? Ela seria negativa. E aí eu tenho aqui, ó, minha outra raiz que seria o quê? 7/2. Então, vou colocar aqui, ó, 7/2. Opa, 7/2. Que quando eu olhar aqui, ó, o A dessa função é 2, é positivo. Então, essa função ela seria crescente. Então, seria algo mais ou menos assim. Então, para valores maiores que 7/2, essa minha função ela é positiva. Para valores menores que 7/2, ó, o y vai estar aqui embaixo. Então, vai ter valores o quê? Negativos. Certo, professora, mas e agora? O que é que eu faço? Bem, e agora eu vou ver aqui o intervalo. Ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, 4 terços e vou pegar aqui, ó, 7/2. E aí, bem, se eu tiver um valor de x que seja menor que 4 terços, o que é que vai acontecer? Minha primeira função vai ser positiva e a segunda negativa. Então, positivo vezes negativo vai dar negativo. Se eu pegar um valor de x que esteja entre 4 terços e 7/2, o que é que vai acontecer? Minhas duas funções elas serão negativas, elas terão valores negativos. E negativo vezes negativo vai dar positivo. Se eu pegar valores de x maiores que 7/2, a minha primeira função ela é negativa e a segunda é positiva. E um número negativo vezes um número positivo vai dar o quê? Vai dar negativo. Só que a minha inequação quer que seja o quê? Maior que 0. Então, ela quer valores positivos. E onde é que isso é positivo? Para valores de x que estão entre 4 terços e 7/2. Então, vou colocar aqui, ó, a solução da minha inequação vai ser o intervalo de 4 terços até 7/2. Beleza? O intervalo aberto, porque aqui eu só quero maior, não quero maior ou igual. E aí, o outro caso seria a minha inequação quociente. Como é que eu vou fazer? Eu tenho uma divisão aqui também de duas funções, certo? Eu vou chamar aqui de y1, aí a de baixo de y2, e eu quero que esse quociente ele seja menor ou igual a zero. Bem, se os dois forem positivos, positivo dividido por positivo vai ser positivo. Não dá certo. Se os dois forem negativos, negativo dividido por negativo também é positivo. Não dá certo. Então, eu tenho que ter uma função positiva e uma função negativa para que essa divisão seja negativa. E como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, encontrar a raiz para a gente fazer o estudo do sinal. Então, vou encontrar a raiz da minha função que eu chamei aqui de y1. Então, vou fazer 10x menos 15 igual a 0.
Então, 10x igual a 15, portanto, x vai ser igual a 15 sobre 10. Simplificando aqui por 5, dividindo por 5, aqui vai dar 3. Dividindo por 5, aqui vai dar 2. Agora, eu vou tentar encontrar aqui a raiz da minha função y2, certo? Então, eu tenho que 5 menos 4x tem que ser igual a 0. Ou seja, 5 tem que ser igual a 4x, portanto, x tem que ser igual a 5 dividido por 4. 3 dividido por 2 é 1,5, tá, gente? 5 dividido por 4 é 1,25. E aí, bora lá fazer aqui as nossas retinhas para fazer o estudo do sinal. E aí, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui a primeira raiz, né? É 3 meios. Essa minha primeira função, o a, é positivo, então ela seria uma função crescente, ou seja, seria uma função mais ou menos assim. Então, para valores maiores que 3,5, ó, meu y onde vai estar? Vai estar aqui em cima, então ele vai ser positivo. Para valores de x menores que 3,5, ó, meu y onde vai estar? Vai estar aqui embaixo, então ele vai ser negativo, certo? E aí eu tenho a minha outra raiz aqui, que é 1,25, né? Que é 5 sobre 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 sobre 4. Só que o que acontece? O valor de A aqui, ó, ele é o quê? É negativo. Então, essa função, ela é decrescente. Ela é mais ou menos assim. Então, para valores maiores que 5 quartos, ó o y onde está? Está aqui embaixo. Então, ele é negativo. Para valores menores que 5 quartos, ó o y onde está? Está aqui em cima. Então, ele é positivo. Certo? E o que é que eu vou fazer agora? Vou agora analisar, né, o quociente. Eu tenho aqui, ó, 5 quartos. Tenho aqui 3 meios. E aí, ó, para valores menores que 5 quartos, certo? Valores de x menores que 5 quartos, eu tenho que meu y, um vai ser negativo, o outro vai ser positivo. E negativo dividido por positivo, o resultado é o quê? Negativo. Para valores de x entre 5 quartos e 3 meios, ó, negativo dividido por negativo vai dar positivo. E para valores maiores que 3 meios, ó, positivo dividido por negativo, o resultado vai ser negativo. Então, a minha solução, eu quero valores menores ou iguais a zero, ó. Então, vão ser esses valores que são menores do que 5 quartos e maiores do que 3 meios. E aí, eu vou colocar isso aqui na forma de intervalo. Então, ó, se é menor que 5 quartos, vem lá desde menos infinito até 5 quartos. Certo? E eu vou juntar aqui, quando eu falo em juntar, eu tenho que lembrar de união. Aliás, está errado aqui. Vamos colocar intervalozinho fechado, né? Porque é menor ou igual. Então, aqui também, ó, intervalozinho fechado de 3 meios até infinito, certo? Isso aqui seria a solução da minha equação. E agora vamos só para uma situaçãozinha, certo? Problema para vocês não pensarem que a gente não usa isso na nossa vida. Então, uma pequena doceria instalada em uma galeria comercial produz e comercializa brigadeiros para fabricá-los a um custo fixo mensal de 360, certo? Representado por CF, que inclui aluguel, conta de energia, imposto, essas coisas. Além desse, há um custo variável, que depende da quantidade de brigadeiros preparados. Estima-se que o custo variável de cada brigadeiro seja de 30 centavos. Assim, o custo total mensal é o custo fixo mais o custo variável, que é dado por essa formulazinha aqui, sabe? Por essa função que a questão já foi legal e deu para vocês. Sabendo que o preço unitário de venda do brigadeiro é de 1,20, quantos brigadeiros terão que ser vendidos para que a empresa tenha lucro? Pessoal, se eu vender um brigadeiro, será que eu tenho lucro?
Não, né? Porque olha o tamanho aqui da minha despesa. Só de aluguel, energia, eu pago R$360. Se eu vender um brigadeiro por 1,20, eu estou muito no prejuízo, certo? Então, o que é que a gente vai ter que analisar? O que é que seria o lucro? O lucro, pessoal, é a diferença da quantidade de dinheiro que entra, certo? Que eu vou chamar aqui de receita, menos a quantidade de dinheiro que sai, que eu tenho de despesa, certo? Que eu vou chamar de custo. E quem seria a minha receita? A receita, que eu vou colocar aqui, ó, R de X, seria 1,20x. Porque eu não estou vendendo cada brigadeiro por 1,20, então se eu vender 1,20, eu vou ter um brigadeiro, eu vou ter 1,20 de receita. Se eu vender 2 brigadeiros, eu vou ter 2,40 de receita. E assim sucessivamente. Então, a minha receita é dada por 1,20 vezes X, onde X é a quantidade de brigadeiros preparados, ó, que ele já colocou aqui, ó. Quantidade de brigadeiros preparados, é a minha variável X, certo? Então, se eu quero saber meu lucro, né? Então, eu tenho que lucro, então vai ser minha receita, que é 1,20x, menos minha despesa. Então, vai ficar aqui menos 360 mais 0,30x. E aí, bem, vou ajeitar, certo? O lucro vai ser 1,20, tirando do parêntese, menos 360, menos 0,30x. Então, o lucro vai ser igual a 1,20 menos 0,30 vai dar 0,90x menos 360. É uma função afim, certo? A minha função lucro. Aí quer saber quantos brigadeiros terão que ser vendidos para que a empresa tenha lucro. Então, se eu quero que tenha lucro, o valor da minha função ele tem que ser o quê? Tem que ser maior que zero. Porque se for igual a zero, significa que eu não tive lucro. O lucro foi igual o custo foi igual à receita, então não tive lucro, eu só paguei minhas despesas. Se esse valor daqui for negativo, significa que eu tive prejuízo. Então, para que eu tenha lucro, eu preciso que esse valor daqui ele seja maior que zero. E aí entra agora a minha inequação, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 0,90x menor que menos 360 tem que ser maior que zero. Então, 0,90x maior que 360. X vai ser maior que 360 dividido por 0,90, ou seja, x tem que ser maior que 400. 360 dividido por 0,90 é 400. Então, eu tenho que vender pelo menos 401 brigadeiros para eu poder ter lucro, certo? Porque o número de brigadeiros vendidos tem que ser o quê? Maior que 400. Como a quantidade de brigadeiros é sempre um número natural, então eu vou ter que ter aqui 401 brigadeiros para poder ter lucro. Certo, gente? Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.